A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa lição Família Cristã. Essa lição maravilhosa que tem sido usada tanto no discipulado como na escola bíblica dominical e para cursos e grupos de casais. E chegamos já à nossa lição 4, a lição O papel do marido, um líder amoroso. Muito bem-vindo à pré-aula. Para nós sempre é uma honra, uma alegria ter a sua companhia. E siga-nos, né, nos canais aí, inscreva-se no canal oficial da IEADIO e também no canal do YouTube do Discipulado para o Brasil, que sempre tem notícias, novidades e dicas sobre nossas lições, nossos materiais do Discipulado para o Brasil. Também quero lhe convidar a você assistir, né, outros vídeos, outras pré-aulas e também os vídeos que falam de como utilizar esse material que é o material Família Cristã. Nós também estamos com nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br, que você vai encontrar os nossos slides, né? Aqui você está vendo meio que de longe, mas aí são slides da nossa lição, que é exatamente a lição de mestre. Então, com os recursos adicionais para que você possa dar uma aula e também fazer um encontro de discipulado com excelência. E uma das dicas que eu quero dar já de antemão é que em todos os encontros que você fizer, sempre pare alguns momentos após administrar cada tópico e você se dirija aos seus alunos, aos seus discípulos, com duas perguntas. A primeira pergunta: o que Deus falou comigo através dessa palavra, desse tópico? E aí você pode dar 1 ou 2 minutos para que a pessoa escreva nas anotações da lição o que Deus falou com ela. E também, né, na sequência, você pode fazer uma segunda pergunta: o que eu farei a respeito? Quais são os passos práticos que eu darei daqui para frente após conhecer essas verdades bíblicas? É interessante nós pensarmos que a EBD, e principalmente o discipulado, ele tem que ser transformador. E para ser transformador, nós temos que sair com intenções de praticar aquilo que nós aprendemos. Então fica aí para você essa dica didática e nós vamos conversar sobre o papel do marido. Na introdução da nossa lição, nós vemos que ser um bom marido é um desafio, né? Porque na vida a gente sempre tenta ser bom, mas nem em todas as coisas nós vamos ser bons e nós precisamos focar nas coisas que são essenciais. Ser um bom crente, né, e ser um bom marido, nós homens, né? E nós muitas vezes temos a cultura de primeiro fazer e depois ver se acertamos ou erramos. Mas com a orientação da palavra de Deus nós podemos fazer diferente. Podemos primeiro planejar, né, ter um plano de ação, ter um plano de crescimento em tudo na nossa vida. Principalmente também na área do relacionamento. Como marido, nós temos um plano de crescimento, de melhora, né, e também como discipuladores, como professores, nós precisamos ter esse plano. Então, quando nós entramos para esse negócio do casamento, da vida a dois, muitas vezes entramos sem preparação e isso causa muitas vezes a frustração, porque nós não atingimos os resultados esperados por nós, mas principalmente pelo cônjuge, pela esposa. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ver o que ela fala, pois ela é o manual para tudo em nossa vida e ela é também o manual do marido. Como ser um bom marido está nas páginas das Sagradas Escrituras. Então nós vemos nesse caso 2 tipos de famílias, né, que são a família funcional e a família disfuncional. E após essa introdução, eu quero também deixar para você, para a sua meditação aí, o texto áureo, né, que dessa lição é Efésios 5:23, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, fica aí o texto áureo: o marido é a cabeça da mulher, mas inspirado no exemplo de Cristo, que é o cabeça da igreja. E a verdade prática
é que a primeira determinação de Deus para o homem foi ser chefe de família. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou para ter a sua companheira e procriar, reproduzir, multiplicar, encher a terra. Então, a primeira função do homem é ser chefe de família. Depois, sim, ser um trabalhador, ser um ministro, ser um obreiro, mas primeiro chefe de família. E nós vamos ver que a leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 13, do 8 ao 13, ela trata das questões do amor, as características e a qualidade do amor que Paulo frisa, né? Esse amor ágape, esse amor sacrificial. Então, eu gostaria, né, que você depois prestasse atenção, porque nós vamos ter um tópico, justamente as características do marido amoroso, que vai tratar desse texto, e esse texto vai ser essencial para essa meditação. Então, o líder amoroso, né, o ponto central desse tópico, do primeiro tópico, é que ser um bom marido é um desafio. E nós vemos que as características desse marido amoroso, né, de um marido cristão, é um marido amoroso, né, tem características também como paciente, benigno, generoso, humilde, atencioso, sem egoísmo, afável, ou confiante, né, que tem confiança, e sincero. E um líder servo. Então vamos meditar um pouquinho dentro desse tópico, né? Que nós vemos que, porque o marido, no texto de Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Aí depende da tradução, né? Fala o cabeça e a cabeça, depende da tradução que você usar na Bíblia. Nessa tradução da lição está: o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja. E a falta dessa compreensão tem causado muitas dificuldades, tanto para maridos quanto para esposas, porque muitas vezes eles estão em luta, em guerra para ver quem vai dominar o lar. Ou seja, nessa questão de funcionalidades, muitas vezes o marido tenta se sobressair impondo a sua autoridade, por outras vezes a esposa anula a autoridade do marido, se impõe também. Mundo secular, guerra dos sexos, em que um sexo quer sobressair ao outro. Mas nós vamos ver que a liderança do marido, pautada na Bíblia Sagrada, não deve ser uma liderança autoritária, não é autoritária. Então, as qualidades de um marido que é um verdadeiro líder não trarão dificuldade nenhuma para nenhuma mulher se submeter e sujeitar-se à autoridade desse marido. E nós vamos ver de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o papel dele, né, diante da esposa, diante dos filhos, é um papel direcionado por Deus, mas ele tem regras e tem um modelo. E esse modelo é Cristo. Então, qual mulher não desejaria ter um marido com as características de Cristo? Qual mulher seria insubmissa ao marido que é parecido com Cristo? Então nós vemos que esse é o espírito da questão da submissão. E nós vamos ver em Filipenses 2, do 3 ao 4, que está citado na nossa lição, vou ler na NVT, tradução da NVT. Diz assim: não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. E não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Então é nesse espírito que o marido deve ser a cabeça da mulher, deve ser o líder da casa. E para a família ser uma família funcional, cada um deve executar bem os seus papéis. Uma família disfuncional é aquela família toda bagunçada e que realmente é uma família que com o tempo ela vai se deteriorando. Nós vemos aqui em Gálatas 3, do 26 ao 28, uma recomendação de Paulo acerca do homem e da mulher, que ele diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo.
Então a nossa unidade em Cristo, ela não tem lugar para a guerra dos sexos, para a briga, para ficar aquela luta entre o homem querer sobressair da mulher e vice-versa. O casal entre si não são competidores, eles são parceiros e nunca deve haver esse espírito de competição. Então, ser marido não é uma questão de privilégio, eu sou marido, eu sou cabeça, não. É uma questão de serviço, porque o marido ele acha-se na dependência de Cristo para prover as necessidades da família. Então ele que é o responsável para prover, seja a esposa, os filhos, no trabalho, na igreja, na vizinhança e no governo. E é interessante que o amor também, ele deve ser a marca registrada do esposo. E aí é o texto que nós lemos em Efésios, na sequência, capítulo 5, versículo 25, diz: Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse espírito de liderança, a liderança servidora, que se entrega pela esposa, né? Assim como Cristo se entregou pela igreja. E nós vemos aqui na palavra de Deus também que o tipo de amor que se espera de nós é o amor sacrificial, é o amor ágape. Então, o marido cristão é aquele que aceita o padrão de liderança e de amor de Cristo. Assim como ele ama a Cristo e se submete a Cristo e Cristo o ama, ele transfere esse amor para a esposa, né, na questão do amor sacrificial, amor abnegado, né? E, consequentemente, ele está disposto a entregar-se pela esposa e entregar-se pelos filhos. E aí nós vemos, né, alguns textos, esse mesmo texto, Efésios 5:25, na NVT, nova versão transformadora, diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. Então, entregue a vida pela sua esposa. Esse é o espírito de um marido cristão. E Jeremias 31:3 vai dizer o seguinte: há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Então Deus falando a Israel como o noivo falando à noiva, como o marido à esposa: eu amei você com amor eterno, esse amor ágape, sacrificial, com amor leal e atrair para mim. Ou seja, o amor leal, o amor sacrificial atrai a esposa, a confiança, a lealdade dela e o amor também ao esposo, ao marido. Então nós vamos ver que é possível, né, o marido ser um líder amoroso. Como? Ele deve levar em consideração o interesse coletivo do lar e não os seus interesses, os seus desejos. Então tem que pesar, né, nesse contexto que para eu ser o líder da minha casa eu preciso atender aos interesses de toda a família. E aqui nós vemos também o texto de Provérbios 16:24, né, porque quando o marido ele é amoroso, ele sabe tratar bem, ele é reconhecido pela família. Provérbios 16:24 diz que as palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Então, o marido que trata a sua família com palavras bondosas, ele faz também naturalmente que a família esteja num clima de alegria, de paz. Então, aqui nós vamos agora para o tópico características do marido amoroso. E é o texto áureo da nossa lição, ou melhor, a leitura bíblica em classe, que diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia profecias, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Essa é a tradução também da NVT. Olha que coisa interessante. Nós vemos aqui a característica do verdadeiro marido cristão. É uma pessoa alinhada
com Deus e controlada pelo Espírito Santo. Então, primeiro, o esposo que ama, ele deve ser paciente, né? Então, ter paciência é controlar as suas emoções, ao invés de permitir que elas lhe controlem. Então, ter paciência, né, é ter a capacidade de esperar, é dominar a ansiedade. E a pessoa que é paciente, ela não paga o mal com o mal, mas ela espera que Deus haja nas suas situações. E aqui está citado o texto de Mateus 5, 43 ao 48, que diz assim, né, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se vocês amarem apenas os que o amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Olha que coisa interessante. Então, é um exemplo também das qualidades do marido amoroso. Ele também é benigno, ou seja, a bondade, ela é o amor em ação, né? Não basta dizer que eu sou bom ou sem praticar o bem. Então, ser bom, né, a característica de eu ser bom, eu preciso demonstrar em atitudes, praticar o bem. E Provérbios 19, 22 vai dizer que o que torna agradável o homem é a sua misericórdia. E o pobre é preferível ao mentiroso, na Almeida Revista Atualizada. Ficando só com a parte A, né? Na Almeida Corrigida Fiel, vai dizer, mesmo texto, o que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Então nós vemos esse princípio de ser bom e praticar o bem, né? Para fazer aquilo que é bom, na benignidade. E o verdadeiro marido cristão, ele pratica o bem, ele é benigno. E também outra característica é que ele é generoso. Então o verdadeiro amor é generoso e sente um grande prazer quando o cônjuge obtém sucesso na vida. E aí é interessante nós pensarmos que nessa questão das guerras, né, de sexo, que na verdade o marido tem que se alegrar com a vitória da esposa. É um conselho para os maridos de um certo conselheiro cristão. Ele diz que quando a sua mulher não ganha, quem perde é você. Ou seja, o marido tem que fazer de tudo para que a mulher atinja o seu pleno potencial e ele deve procurar ser generoso para com ela. Essa generosidade fará com que ele queira que ela vá bem. E se ela for melhor do que ele, melhor, né? Porque está sob a liderança dele. Mas não deve ter esse espírito de ambição egoísta, né? E Tiago vai dizer em Tiago 3,16, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. No meio de uma família que não há generosidade, mas sim a inveja, ambição, então tem confusão e tem todo tipo de males no meio daquela família. E aí vem uma outra qualidade que tem a ver tudo com isso, que é a humildade. Então, o verdadeiro esposo que ama, ele é humilde, né? Humilde é quem não se ensoberbece, que se preocupa e não se preocupa com a afirmação, em querer ser o tal, em querer estar em destaque, aparecer. Quem ama não se preocupa com isso, mas ele se preocupa em doar-se. Então nós vemos em Mateus 7,12 a regra de ouro. E se você puder anotar esse texto, e esse texto ser um texto não só apenas chave para essa lição, e não apenas para a vida do marido, mas para a sua vida como um todo. Tem que ser o texto áureo das nossas vidas. E por isso é chamado de a regra de ouro. Eu vou ler
esse texto na NVT, Mateus 7,12. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Olha que interessante. Em tudo, nós temos que fazer para os outros o que nós desejamos que eles façam a nós. A lei de talião, de olho por olho, dente por dente, que era uma das bases da lei do Antigo Testamento, dizia o seguinte: eu não faço mal para ninguém e não quero que ninguém faça o mal para mim. Todo mal tem que ser retalhado, tem que ser cobrado. Então, ninguém faz o mal para mim e eu não faço mal para ninguém. E é o princípio que muitas pessoas ímpias e até que se consideram com uma certa ética, eles agem dessa forma. Olha, não faço mal para mim porque eu não faço mal para ninguém. Eu não faço mal para ninguém, então não quero que ninguém faça mal para mim. E Jesus, ele entra na contramão quando ele diz, olha, não é o que faça para os outros, não faça para os outros o que você não quer que façam para você. Não, a proatividade espiritual da lei áurea, né, ou da regra de ouro, ela diz o seguinte: faça para o outro o que você quer que ele faça para você. Ou seja, o marido que é humilde, ele vai fazer de tudo para que a mulher, então, ela tenha essa alegria, né, em ser abençoada, em servi-lo, porque ele vai fazer para ela o que ele quer que ela faça para ele. Então não tem como não haver uma correspondência. E muitas vezes, no meio do casamento, as pessoas cobram os seus direitos. Você tem que fazer isso e aquilo para mim. Muitos líderes, muitos homens, ao invés de serem líderes servidores, ao invés de serem cabeça, como diz o certo preletor para casais, eles são cabeçudo e não o cabeça. Porque ele quer que a mulher faça o que ele deseja, mas ele não faz. Então, lembre-se da regra de ouro: tudo que você quiser que os outros lhe façam, faça você primeiro para receber, certo? Um líder, o marido ainda como um líder amoroso, ele é atencioso. Então a cortesia, a boa educação são a porta de entrada para um bom relacionamento. Então o bom relacionamento ele é baseado na cortesia, na boa educação, né? Dar uma atenção. Aqui houve um erro de impressão na lição. Ao invés de Filipenses 1 e 3, é Filipenses 2 e 3, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, sem egoísmo. Então o amor é a antítese do egoísmo, né? Ele não busca os seus próprios interesses, antes se alegra com a realização do outro. Então não pode haver egoísmo, né, nessa disputa. O marido e mulher têm que entender que não é uma questão de quem tem mais poder, de impor, não. A liderança servidora ela é através do ato de serviço que você consegue ter paz no lar. E aí nós vemos Romanos 12, 10, que diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, preferir em honra o outro me torna uma pessoa altruísta e não egoísta. E se eu sou altruísta, mesmo que no início, quando você começar a tomar uma atitude de preferir o outro em honra, talvez o outro não entenda e continue sendo egoísta. Mas essa questão do exemplo, ela é contagiante. Então, se você falar para o outro, olha, você tem que ser humilde, você tem que me servir, você tem que me ajudar, isso talvez não desencadeie outra coisa a não ser discussão e briga. Mas se você tomar a atitude de fazer aquilo que você quer que o outro faça para você, com um espírito de honrar ao invés de ser honrado, naturalmente isso vai acontecer. Então, quando o marido honra a esposa lhe retribui em honra. As mulheres querem ser amadas e os maridos querem ser respeitados. E aqui
está a chave, é o princípio da honra. Honre a sua esposa e você vai ver então que ela vai lhe respeitar. Também vemos uma outra característica, é que ele é afável, né? Não se irrita, não se ofende facilmente, não se mostra supersensível, não age sempre na defensiva. Então, no texto que nós lemos de Coríntios, que é a leitura bíblica em classe, no final do texto do capítulo 3 de Coríntios, vai dizer que, Paulo falando que quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Tem homens que são, na verdade, verdadeiros meninos, né? E eu gosto de usar uma expressão também de um certo ensinador cristão para casais, que ele diz que uma coisa é você ser do sexo masculino e outra coisa é ser homem, né? Do sexo masculino, quando a pessoa nasce e ela tem, né, o órgão genital masculino, o médico diz, é um homem, é um macho, é um menino, né? Porém, entre nascer homem e se tornar homem, tem uma diferença. E quando nós olhamos para a hombridade, ela reside justamente no fato de que quando passou a fase de menino, o homem tem que amadurecer. E ele tem que agir com maturidade, porque a esposa precisa disso. Os filhos precisam disso, de um pai maduro, que seja referencial. Agora imagine um pai que ele se irrita, um homem que se irrita pelas atitudes da esposa e dos filhos. Um homem que se ofende facilmente. Se de alguma forma a mulher lhe ofende, ele se sente, fica ofendido, ressentido, supersensível. Né? Ninguém pode falar nada. Quando está em casa, ninguém toca no assunto, ninguém fala nada, tem medo. Por quê? Porque é muito sentidinho, muito ressentido, sensível, não aceita correção, não é ensinável. Meus irmãos, nós temos que ser afáveis, aceitar as correções, né? Não agir na defensiva. Então, muitas vezes, tem homens que se ressentem e ficam na defensiva. E a gente vai, muitos casos, como pastor, aconselhando casais, a gente observa pessoas que só cresceram de tamanho, homens que só ganharam tamanho e depois de uma certa idade cresceram para os lados, só ganharam peso, mas não cresceram na maturidade. Não, meu irmão, você precisa ser afável, você precisa ser paciente, ter autocontrole, né? Peguei a tradução da NVT porque eu achei muito boa, que diz assim, ó, Provérbios 16:32. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Olha que coisa tremenda. Ser paciente é melhor do que ser poderoso. Porque uma pessoa poderosa que não tem paciência, logo ela perde tudo. O que ela constrói com as mãos, ela destrói com os pés. Da mesma forma, o autocontrole, o domínio próprio, porque é fruto do Espírito, é muito melhor que conquistar uma cidade. Ou seja, se você é uma pessoa que conquista muito e o homem tem essa característica de foco, de ação, de metas, de objetivos, de conquistar, de fazer, mas de empreender, de realizar, mas se você faz tudo isso e não tem autocontrole, é algo assim desperdiçado, porque em algum momento você pode botar tudo a perder. Então controle as suas emoções, não seja uma pessoa irritadiça, mas cresça, peça para Jesus te dar maturidade e não ser apenas uma pessoa do sexo masculino, mas ser um homem de verdade. E a confiança, né? Eu diria assim, confiante. Então o marido que ama, ele é confiante, porque o verdadeiro amor confia, não arde em ciúmes, conforme 1 Coríntios 13:4. E também não suspeita mal ou não imagina o mal. E aqui nós vemos Provérbios ou Cantares de Salomão 8:6, em que Salomão vai dizer assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte,
e duro como a sepultura o ciúme. E as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, põe-me como selo sobre o teu coração. Então o coração do homem, ele tem que ter um selo, ele está carimbado como propriedade exclusiva da mulher e como um selo sobre o teu braço, ou seja, a força, a destra. Então tudo que o homem sente e faz, ele tem um selo do amor pela sua esposa. Né? O amor é forte como a morte. Agora tem uma contradição. Duro como a sepultura o ciúme. Então o ciúme, ou seja, não ter aquele selo de um para com o outro, né? O homem não acreditar que a sua esposa também tem esse selo de amor no seu coração, né? Que ela é exclusivamente sua. É uma pessoa desconfiada, ciumenta, né? Ela tem sentimentos terríveis, porque o ciúme, ele é duro como a sepultura, ou seja, ele causa morte, ele causa destruição, destruição do amor, destruição da liberdade da pessoa, da individualidade, do carinho. É uma mulher que tem um homem que não é confiante, ela vive oprimida, ela vive desconfiada, porque ela não sabe se pode conversar com outro homem, né, e o seu marido interpretar mal, se ela pode olhar, mesmo que seja de uma forma natural para uma pessoa, e o marido achar que ela está lhe traindo, está tendo pensamentos errados. Geralmente o pensamento de desconfiança, uma pessoa desconfiada, é uma pessoa que também não é digna de confiança. Talvez essa pessoa também tenha fraquezas no seu íntimo, pensamentos errados no seu íntimo e que projeta na outra pessoa isso. Então, queridos, nós temos que entender que o homem cristão, o verdadeiro esposo, ele tem que ser confiante, ele tem que confiar na sua esposa. E à medida que quanto mais ele confia, mais ela se torna digna de confiança. E ele tem que ser sincero, porque a mentira, ela é prejudicial em qualquer relacionamento humano. Você vai ver nos 10 mandamentos que um dos mandamentos principais é o seguinte, no Êxodo 20:16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Em Levítico 19:11, a Bíblia diz, não roubem, não mintam nem enganem uns aos outros. Essa na tradução NVT, que eu acho mais contextualizada para quem está nos assistindo compreender melhor o texto. Então, não minta, não engane os outros. E a sinceridade, ela é a base da confiança para qualquer relacionamento. Se você é sincero com Deus, você tem uma base de relacionamento com Deus. Com a esposa, com os filhos e também com as pessoas de uma forma geral. Por quê? Porque a mentira prejudica. Seja uma mentirinha e uma mentirona, né? Não existe pecadinho e pecadão nesse contexto. Qualquer mentira é pecaminosa, qualquer mentira prejudica. É melhor você pagar o preço da sinceridade, da verdade, do que você viver na mentira. A mentira, Salomão diz que doce ao homem o pão da mentira. Parece que mentira é mais fácil, mas o seu final, a sua boca estará cheia de pedrinhas de areia. Ou seja, quem come o pão da mentira, ele não se subsistirá, porque a mentira, como já diz o ditado popular, tem perna curta. Então nós precisamos entender que tudo que você faz deve ser sincero e você deve se esforçar para ser sincero em tudo. Sincero naquilo que fala, sincero nas ações e sincero nos pensamentos. Então temos que policiar os nossos pensamentos, que é a partir dos pensamentos que saem as decisões, saem as atitudes, né? E Salomão vai dizer que acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você for sincero no coração, você vai com certeza ter uma vida, uma saída da sua vida. O teu agir, o teu contexto onde você vive vai ser um contexto de sinceridade e o teu coração vai ser puro. E aqui nós vemos
ainda o texto de Efésios 4:25. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Dizer a verdade e abandonar a mentira. Agora nós vamos para o próximo tópico. Próximo tópico, um líder servo. E tem uma citação de Whitney Young Jr. que diz assim: a verdade é que não há nada de digno em ser superior a outra pessoa. A única nobreza genuína é ser superior ao seu antigo eu. Então nós temos que trabalhar a nossa vida, e isso requer muita maturidade espiritual e emocional, em você não querer ser maior do que o outro, não ter essa necessidade de se afirmar em cima do outro e fazer do teu casamento uma relação de competitividade. Mas você precisa ter essa maturidade em cooperar com o outro, cooperar com o cônjuge. E não tem nada de digno alguém mandar no outro, mas a nobreza genuína é você ser superior a você mesmo, vencer seu antigo eu. Quer competir com alguém? Então faça uma competição entre você com você mesmo. O eu da semana passada com o eu de hoje. Vamos ver quem vence essa batalha. E aí você tem que melhorar em cima do que você era e não tentar se sobressair em cima dos outros. Então essa ideia, né, da posição de líder. E a posição de líder não dá o direito do marido de ser superior à esposa, sentir-se superior. Mas a liderança, ela é pautada na autoridade concedida por Deus e não na força do poder paterno. Então o poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição, da sua força, mesmo que a pessoa preferisse o não fazer. Então poder, liderar pelo poder é liderar de uma forma coercitiva. Poder é forçar, é coagir. E a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que se quer, por causa da sua influência pessoal. Então, a Bíblia diz que Jesus, quando ele pregava, as pessoas ficavam impactadas e diziam: olha, ele não ensina como os fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. Certa vez, religiosos judaicos mandaram prender Jesus e os soldados voltaram impactados e disseram: olha, nós não conseguimos prender esse homem. Ele fala com uma autoridade tão forte que a gente não consegue se aproximar dele para prender. E os próprios líderes judaicos não tinham que acusar Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele ensinava com autoridade. A autoridade dele era nas suas ações, era a sua vida. Aquilo que ele representava fazia com que as pessoas obedecessem, não porque ele forçava, mas pelo seu exemplo. Então, o bom marido, ele é um líder servo, ele lidera pelo exemplo, que é, na questão da autoridade, ele levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que se quer por causa da influência. Então, precisa ser feito algo em casa, precisa ser melhorado uma área. O marido deve ser o primeiro agente de mudança. E aí vem a frase também de um pensador que diz que a mudança que você quer no mundo seja você primeiro. Então você tem que ser a mudança que você quer no mundo. E muitas vezes, né, o marido ele não exerce a autoridade, a liderança por autoridade, mas a liderança por força. E aí é onde entram as crises, porque a mulher não quer se submeter ao marido que usa a autoridade pela força, pelo poder, coagindo por causa da sua posição, por causa da sua força. E querendo que ela faça o que ela não quer. Isso está errado, meu amado irmão. Nós precisamos entender que há, né, um equilíbrio. Você quer que a sua esposa lhe honre, lhe respeite, lhe considere, você precisa liderar por autoridade e não por poder ou por força. Né? E aí vem Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 2, do 3 ao 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo.
Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. A atitude de Cristo, ele liderou por autoridade, não por poder. E essa deve ser a nossa atitude. O marido, quando ele é o líder, né? Ele geralmente tem a palavra de decisão, mas ele deve sempre liderar em favor dos interesses coletivos, do interesse da família e não em seu favor. E quando necessário, se sacrificar por ela. Né? E aí vem Paulo dizendo aos Filipenses, na continuação, né? Eu vou ler o mesmo versículo 5 e depois até o 8, mas na NVT. Eu li antes aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E na NVT diz assim, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha que interessante, liderar com a mesma atitude demonstrada por Jesus. Então Jesus, sendo Deus, ele não colocou aqui na terra, olha, eu sou Deus, me obedeçam. Não, ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele deixou toda a sua glória, assumiu uma posição de servo, ou seja, de escravo, nasceu como ser humano e na forma humana ele se humilhou e foi obediente. E através da humilhação e da obediência de Jesus, dessa atitude, é que ele levou a humanidade a se curvar para ele. Ele levou a humanidade a obedecê-lo. E hoje, mesmo que há muitos cristãos nominais, mas ainda a maior religião é o cristianismo no mundo. E o mundo, né, a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque ele exerceu a liderança na autoridade e não no poder. E nós vamos ver aqui, queridos, que muitas vezes o marido tem que se sacrificar pela família. Então, nesse contexto, né, por exemplo, quando é para tomar uma decisão na área financeira, e essa decisão, geralmente as decisões financeiras, por menores que sejam, afetam o orçamento familiar. Então eu vou comprar uma roupa nova para mim, como homem, ou vou comprar uma roupa nova para minha esposa ou para os meus filhos. Eu devo investir em mim primeiro, ou na esposa ou nos filhos. Tem que sempre levar em consideração. Muitos maridos chegam em casa, trocam de carro, chegam em casa e aparece lá com um carro novo, né, de preferências todo estilizado, todo rebaixado, cheio de adereços, né, como um gurizão, apresenta aquele carro novo para a esposa e um carnê maior do que essa Bíblia aqui, mais grosso que essa Bíblia aqui, para pagar em 48 e 60 prestações o carro novo, sendo que a família precisaria de outras coisas, talvez uma reforma na casa, talvez uma cozinha nova para a esposa, para ter no ambiente familiar, talvez investir numa faculdade, numa capacitação do filho, ou mesmo no cursinho inglês. Quem sabe você poderia andar mais 2 ou 3 anos com o carro que você tinha e investir esse dinheiro, essa grande parcela do orçamento doméstico, em uma escola particular para o filho. Então nós precisamos entender que o marido, muitas vezes, ele precisa sacrificar pela família quando necessário. Então, ao tomar uma decisão, pense primeiro na esposa e nos filhos. Né? Não vá pela sua emoção, mas sim ter a mesma atitude de Cristo, esvaziar-se de si mesmo em prol do outro. Também vamos para o próximo tópico, que é o tópico as funções do marido. As funções do marido. Nós vamos ver que Deus ele instituiu o marido com 3 funções específicas. E se o marido não cumpre essas funções, a família se torna disfuncional. Então, o marido deve exercer isso, a não ser em situação de enfermidade, uma enfermidade incapacitante. Mas caso contrário, o marido deve ser, em primeiro lugar, o provedor.
né? O provedor do lar, ele deve ser o homem que coloca o pão na mesa, embora em alguns casos a esposa, no contexto de crescimento profissional, pode ganhar mais que o marido, mas o marido nunca deve, como diz o ditado popular, se jogar nas cordas e deixar a esposa suprir a necessidade de provisão sozinha. Não, o marido tem a função principal de ser o provedor do lar, é a responsabilidade. E Deus colocou o marido para trabalhar. Lá em Gênesis 2:15, antes da queda, ele disse para o marido, né? A Bíblia diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, antes da queda do homem, já tinha trabalho, cultivar e cuidar do jardim. Gênesis 3:19, aí depois da queda, Deus diz para o homem, com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Então, a primeira regra para o homem é o trabalho. Ser homem, né, já está implícito trabalho. Trabalho pesado, não quer dizer no sentido apenas físico, mas a Bíblia fala do desgaste do trabalho, que naturalmente acompanha o ser humano. O homem e de uma forma geral. Também, né, 1 Timóteo 5:8 diz assim, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Olha que coisa, meu irmão. Tem pessoas que vêm na igreja, lê a Bíblia, vai para a escola bíblica dominical, tem muitas atividades na igreja, mas se não cuidar dos seus, e aqui fala parente, pai, mãe, sogro, sogra, cunhados, irmãos, enfim, cuidar dos seus, especialmente os da sua própria família, e aqui própria família diz, esposa e filhos, negou a fé e é pior do que o infiel. Pode ser que uma pessoa que não cuida dos seus, que não provê para os seus, né? E que também não protege os seus, que o outro ponto é protetor. Ele faz muita coisa na obra de Deus, mas no final, talvez chegando diante de Deus, ou quando enfrentar a morte, talvez não vai para o céu, né? Talvez não vai ser salvo. Por quê? Porque ele negou a fé e é pior do que o infiel. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado. O primeiro lugar onde nós demonstramos a fé é dentro de casa, certo? E protetor, cabe ao marido, né, o homem, ser o protetor da família. Todo homem deve ser um Adão que protege a sua Eva, seus filhos e seu território. Entre os mesmos versículos, guardar o jardim, né, cuidar dos seus, proteger os interesses da família. Então, não abandonar a família, você tem que tomar atitude. Muitas vezes as mulheres, elas têm que se posicionar porque o homem não toma uma atitude, né? Eu vou dizer uma palavra aqui, talvez o irmão, você que está preparando essa lição, talvez ache um pouco forte, mas o homem, ele não pode ser um banana, ele não pode ser um água morna. Não, o homem tem que ter atitude, ele tem que ter posição, ele não pode ser insonso, ele tem que ter realmente um posicionamento, proteger os interesses da família. E aí, por último, sacerdote. Deus instituiu ao homem para que fosse o líder espiritual da casa. Porém, é a função do sacerdote manter primeiramente a comunhão com Deus e depois levar os outros ao relacionamento com Deus. Então, a relação primeiro vertical e depois horizontal. A relação, o relacionamento do homem com Deus. Ele é o sacerdote que leva a família a Deus. E depois também se torna um exemplo para a família e leva os outros. E é o líder espiritual, né? O homem não tem que esperar a mulher convidá-lo para ir à igreja. Não, ele tem que puxar à frente para a esposa ir para a casa do Senhor, para os filhos ir para a casa do Senhor. Na educação religiosa, não é terceirizar para a escola dominical, não é terceirizar para a liderança infantil, do jovem, dos adolescentes, né? A liderança dos seus filhos, não.
É o homem que tem que educar a família na fé. É o dever do homem e depois da mulher. Mas muitos homens omitem-se no papel de sacerdote e terceirizam tudo para a esposa ou para a igreja. Meu irmão, a igreja ela é o lugar da comunhão, da adoração, do fortalecimento espiritual, mas as bases têm que ser lançadas pelo marido. O discipulador dos filhos é o pai, né? E a mãe também, mas primeiramente o papel do pai. E nós vemos a instrução de Deus em Deuteronômio 6, para o povo de Israel, do 5 ao 8. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Então sempre, né, nós vamos falar isso na lição também de número 12, o discipulado no lar, vivendo e transferindo os valores cristãos. Mas é muito importante o homem tomar essa atitude de ensinar a palavra e repetir com frequência os seus filhos. E o exemplo de Jó, Jó 1, do 4 ao 5, diz que os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes nas suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava de manhã bem cedo, oferecia um holocausto de cada um deles, pois pensava, pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Jó é listado como um dos 3 homens mais íntegros da Bíblia. E Jó, meus amados irmãos, ele temia pela vida espiritual dos seus filhos. Seus filhos banqueteavam, principalmente nas festas de aniversário, faziam momentos de celebração, de confraternização, mas Jó pensava, se os meus filhos pecaram no seu coração contra Deus, Deus pode rejeitá-los, então eu vou purificá-los, eu vou sacrificar de madrugada por eles, eu vou fazer o ritual de purificação, eu vou ajudar eles a ter um relacionamento com Deus. E nos dias de hoje, esse holocausto, sacrifício é a oração, é a intercessão pelos filhos. Nunca se esqueça de orar primeiramente por você, em segundo lugar pela sua esposa, em terceiro lugar pelos seus filhos. Você, marido, é o sacerdote do lar e em todas as tuas orações, a família tem que ser a prioridade das orações da intercessão. Então, quando nós omitimos o fato de ser provedor, protetor e sacerdote, nós estamos omitindo a palavra de Deus. Bom, para finalizar aqui o último tópico, nós temos os tipos de liderança, né? E essa lição é uma lição que tem muitos textos bíblicos, é uma lição que é um desafio para você ministrar ela em 1 hora, que é o tempo estimado na escola dominical. No discipulado Família Cristã, nós instruímos a ministrar cada lição em 1h30, mas mesmo 1h30 com interação e perguntas se torna pouco, né? Se você achar por bem de dividir essa lição em 2 partes, também é interessante para melhorar o aprendizado. Mas o que eu acho maravilhoso aqui, citando Jaime Kemp, é os tipos de liderança dos maridos que existe por aí. O ditador que governa autoritariamente, suprimindo liberdades individuais. O democrático, entre aspas, né, está sempre em cima do muro, nunca toma decisões, deixa pela maioria. Deus deu ao esposo a responsabilidade da decisão final. Deus deu a liderança para o homem. Então, não é assim no democrático, não, é no teocrático. Ou seja, levando em consideração o bem de todos, mas o homem tem que se posicionar. Teimoso, né, aquele que não admite estar errado, para ele é melhor ser fingido e hipócrita. Deus espera que sejamos autênticos. Jesus liderou com humildade. A teimosia é oposta à humildade.
O insensível, que é indiferente, mau, torturador, é aquela pessoa ruim para a família. O silencioso, que governa o seu lar sem comunicação verbal. E um dos conceitos do casamento é o companheirismo. Explosivo, é um pai que traz muita insegurança para a família, pois a família lá na sua casa nunca sabe quando ele vai explodir. Então eles vivem se movendo em casa como um terreno minado. É um terreno minado com bomba atômica, dependendo o que a criança, o que a esposa faz, o que ela fala, o que os filhos falam, pode explodir esse homem, que é um homem bomba, né? Ele serviria mais para jihad do que para ser um marido. Mas, meu amado irmão, não seja explosivo, você precisa ser cordato, controle as suas emoções, controle os seus pensamentos, sentimentos. Na Bíblia Sagrada, se você for cheio do Espírito Santo vai controlar as suas emoções. Tem outro que é crítico, sempre vê algo errado, é capaz de enxergar algo positivo nas pessoas que o cercam, aquele que critica todo mundo. Não dá palavras de encorajamento, incentivo, elogio. Isso não faz parte do seu vocabulário, pessoa muito analítica. Então pare de agir um pouco com a cabeça e haja com o coração, meu irmão. Você precisa parar de ser crítico. Brincalhão, né? Aquele sempre bem-humorado, só que não leva nada a sério, faz piada de tudo. E cada coisa tem o seu lugar. Para liderar bem é preciso orientar com seriedade. Tem o negligente, que é gastador. E sendo gastador, ele não está levando a família a sério. O indeciso, que não toma nenhuma decisão. E se a esposa toma, ele se aborrece, fica bravo. Quando não faz, mas quando a esposa toma atitude, ele embrabece. O hipócrita, né, só fala bem da mulher na frente dos outros, mas em casa maltrata. O ciumento, que é desconfiado, inseguro, e o preguiçoso, que é o galã, né, aquele que quer ser sustentado pela mulher, quer viver bem às custas da mulher. Então, para esse, Provérbios 6:6, aprenda com a formiga, preguiçoso, observe como ela age e seja sábio. Então, não raramente, né, por sermos falhos, imperfeitos devido à nossa natureza pecaminosa e muitas vezes por não cultivarmos o fruto do Espírito na nossa vida, caímos dentro dos perfis apresentados. Porém, o ideal é que o marido seja amoroso, provedor, protetor, piedoso, providente, fiel, trabalhador, gentil, cavalheiro e firme nas atitudes. Como maridos cristãos, devemos procurar o mais alto padrão de conduta, pois somos luz para o mundo e para a casa de Deus. E eu quero finalizar aqui, antes de ler o texto que vamos encerrar essa pré-aula, 1 Timóteo 3, do 2 ao 5, desafiar você a levar a cada marido fazer um pacto com Deus. De repente você pode até na sua aula aí, pegar esses pontos das características do marido amoroso e as funções do marido e fazer uma espécie de promessa, né? um pacto que cada homem se compromete a ser. Eu, fulano de tal, me comprometo a ser paciente, benigno, generoso. Então, uma ideia, você pode inclusive ler o livro Corajosos ou principalmente assistir o filme Corajosos, que ele traz uma inspiração muito interessante. Até um vídeo que eu recomendo e você deve encontrar na internet, só aquela partezinha em que os homens fazem um juramento de serem melhores homens e melhores maridos. Eu recomendo, no final da lição, antes de orar, cada homem fazer um pacto, o pacto do marido amoroso. E você pode elaborar isso. Nós também podemos, vamos deixar aí algumas orientações nos nossos canais também do Discipulado para o Brasil, para você também trabalhar isso, né? E eu lhe convido também a você estar compartilhando esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, né, para nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas, de maridos. Se você, né, vê algum marido que precisa melhorar, marca ele aí nas suas redes sociais, compartilha, envia,
né, que com certeza vai ser bênção para ele esse vídeo. Olha só o que diz Paulo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 3, do 2 ao 5. Portanto, o bispo, e aí você pode colocar o seu nome, eu vou colocar o meu. Portanto, o Joari deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a sua própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então fica aí a dica para você, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na semana que vem. Vamos falar sobre o papel da mulher. Um abraço.